Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja permeando os nossos corações, entre encarnados e desencarnados que nos encontramos aqui hoje. É sempre muito satisfatório estar de volta a essa casa, que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. A gente se sente verdadeiramente abraçado aqui, né? A oportunidade do bate-papo hoje nos traz a reflexão de um assunto que está muito... vivemos tempos muito sombrios hoje na Terra, né, no planeta em que nós estamos encarnados, onde nos encontramos numa transição entre o mundo de provas e expiações. Passaremos em breve, em alguns milhares de anos, aí para um mundo regenerado, mas isso traz alguns contrapontos que a gente precisa estar atento no dia a dia. E o tema de hoje é exatamente como que o Evangelho, como eu costumo dizer, o manual que o Cristo deixou para nós, né? Falando obviamente da sua passagem, dos ensinos morais do Cristo, do manual da vida terrena, né? Do manual do nosso dia a dia. A gente compra um liquidificador, uma televisão, a gente tem um manual, né? E o Cristo deixou, né, dentro dos seus ensinamentos, o manual, né, muito detalhado de como a gente deve seguir, né? Sem melindres, sem apontamentos, sem julgamentos, mas olhando para cada um de si, dentro das suas possibilidades, do que tiver ao alcance de cada um de nós em ser melhor, e ele sendo o exemplo máximo, né? E aí eu costumo trazer dentro desse bate-papo essa questão do manual. Obviamente que se fosse tão fácil assim, a gente já estava em mundo regenerado, a gente já estava num ambiente de uma sociedade, das famílias, e eu não vou falar obviamente brasileiras, no mundo todo, as famílias dilapidadas por seus conceitos, pelas formas de vida, de vivência que a gente transporta para a sociedade. Então, à medida que nós trazemos dentro de nós um comportamento, isso se replica no seio familiar, por conseguinte, os nossos vizinhos acabam convivendo dessa energia, desses posicionamentos, e isso é levado para o prédio vizinho, que é levado para o bairro, que é levado para o local de trabalho, ou seja, tudo emana dos comportamentos que nós trazemos. E o Evangelho, como manual, traz diversas passagens desses ensinamentos, desses formatos de comportamento, de moral, a serem aplicados no nosso dia a dia. Eu vou citar aqui, obviamente são muitos, mas as bem-aventuranças, onde uma delas nós vamos tratar hoje, onde me há a inspiração de que a gente deva tratar desse tema, do amor ao próximo, do amor ao inimigo, das infinitas moradas na casa do Pai, da caridade, sem ela não há salvação, honrai vosso pai e vossa mãe, que não verá o reino dos céus aquele que não nascer de novo, e várias outras passagens do aspecto moral, dos ensinamentos morais do Cristo, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Então, não obstante nós temos o manual original que o próprio Cristo, os seus evangelistas, os seus discípulos trouxeram, nós temos o codificador, o santificado codificador, que nos traz interpretações não atualizadas, mas pormenorizadas, aprofundadas dos ensinamentos do Cristo de 2000 anos atrás. Então a gente ainda tem o Consolador prometido que nos adianta os passos dentro das nossas expectativas e vivências, dentro dos nossos medos, dos nossos resgates. Nós somos convidados todos os dias, uma outra vez a gente falando sobre isso, nós somos convidados a cada instante do nosso dia a prestar um depoimento de amor, de perdão, de caridade, de boa fé, de boa ação, de bom ânimo, todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, e até o cerrar dos olhos à noite para descansar, nós temos inúmeras possibilidades de sermos melhores. E isso, no decorrer desse bate-papo que nós teremos aqui hoje, a gente vai construindo uma ideia de que tudo emana da gente. Se eu quero a paz na sociedade, mas e a minha paz? Né? Como que eu vou ter a paz na minha família e a minha paz? A gente vai sempre voltar para o eu. E aí, como é que a gente pode consolidar esse entendimento da paz, dessa construção dessa paz que tanto nós queremos?
Eu vou me basear aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. De alguma maneira, essa passagem traz alguns ensinamentos, alguns apontamentos que podem ser úteis na construção dessas ideias. E é interessante que hoje, eu li uma passagem do livro Emmanuel, no capítulo 16, o próprio Emmanuel diz nesse livro, a primeira obrigação do homem, na sua curta passagem na Terra, em todos os seus minutos, é fazer e colaborar, fazer o bem e colaborar em prol do outro. De modo que, ao fazer em prol do outro, você beneficia a si próprio. Isso foi coincidência, né? Eu li essa passagem hoje, a gente ia trocar essa ideia hoje aqui, e me chamou muita atenção que tudo gira em torno do que eu desejo para o outro, para que eu me sinta melhor e para que isso se torne de alguma forma um hábito. A partir do momento em que nós nos colocamos à disposição do próximo, que nós nos colocamos em favor do próximo, que muitas das vezes nos anulamos em favor do próximo, a gente está, na verdade, engrandecendo a nossa existência, engrandecendo as ferramentas que Deus nos deu, que muitos não dispõem por seus resgates, por seus dilemas diversos na eternidade das existências, mas que nos traz a reflexão de que sempre que eu fizer em prol do outro, muitas das vezes o benefício maior é em torno de mim mesmo que fiz o bem. Seja em qual diapasão desse trabalho, desse favor, enfim, dessa dedicação ao próximo. E é interessante esclarecer que sempre a paz vai começar em nós. Vocês vão perceber que eu vou sempre bater nessa tecla, que diante dos estudos que eu pude me dedicar, eu entendi que nada vai acontecer se não começar primeiro em mim. É mais ou menos aquela coisa eu ensino que meu filho não possa dar respostas atravessadas e malcriadas, mas na primeira oportunidade no trânsito ele vê eu xingando, ele vê eu me debatendo em raivas, em cóleras, porque alguém me fechou. Bom, como que eu posso exigir do meu filho, que está construindo, não obstante ser um espírito milenar, multimilenar, não sabemos quantos anos espirituais nós temos, mas como que eu posso exigir do meu filho, dos meus filhos, que estão aqui nessa oportunidade terrena, crescendo e desenvolvendo os caracteres da índole, da personalidade, eu cobrar deles algo que eu não consigo fazer? A máxima do faz o que eu faço, né, mas não faz o que eu falo, mas não faz... Isso acabou, isso caiu por terra, né? Hoje em dia, o exemplo constrói. E se a paz começa em mim, para que a minha família tenha paz e, por conseguinte, a sociedade tenha paz, aí é que cai por terra mesmo. Eu preciso fazer algo para que esse algo transcenda a minha existência, e em transcendendo a minha existência, junto no exercício com a esposa, com o marido, com os filhos, na dinâmica familiar, seja ela qual for, com os pais, com a mãe, com os irmãos, isso transcenda para a sociedade, para o meu local de trabalho, para o meu vizinho, e aí a gente consiga solidificar, sedimentar a paz. A paz, ela não é, dentro da concepção de paz, ela não é um momento, ela é uma vivência, ela é um estado perene, de acordo com o que nós proporcionamos a nós mesmos e àqueles com quem nós convivemos. E dentro dessa dinâmica das bem-aventuranças, a gente tem as duas bem-aventuranças que São Mateus traz, capítulo 5, versículo 4 e 9. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, qual que é a reflexão que a gente faz de herdarão a terra? Inclusive, nas suas explicações, na dissertação de Kardec, ele fala sobre, ora, como vai herdar a terra se o tempo todo o reino não é desse mundo, o reino é espiritual? O que ele quis dizer com herdar a terra? Eu fiz um gancho agora há pouco sobre o mundo regenerado. Herdará a terra significa receber o planeta que nós tanto sonhamos hoje. Nós não precisaríamos de grades, nem de polícias, exércitos, nós não precisaríamos de leis penais,
No mundo regenerado não há isso. Não obstante haver crimes, mas não são os crimes que nós vivemos hoje aqui, hediondos, terrivelmente cruéis, enfim. O que a gente percebe de herdarão a terra é exatamente a concepção de terra regenerada, do planeta em que nós, enquanto terráqueos, habitantes da terra, estamos construindo para nós mesmos no futuro, em reencarnações futuras. Disse que a Terra precisará em torno de 7.000 anos para se regenerar. Ora, digamos que nós tenhamos aí, por baixo, 20, 30 reencarnações, espaçados os tempos de preparo para as próximas, né, para as seguintes. Ora, nós mesmos receberemos o fruto dos nossos esforços de hoje. Então, quando a gente pensa em ser manso, pacífico e brando, é porque no futuro não caberão mais todos os desmandos morais, das práticas civis que nós vemos todos os dias nas ruas, não caberá mais isso. Então, herdar a terra significa trazer para nós mesmos no futuro a herança que nós mesmos construímos. Era como se, num aspecto sucessório de heranças, no caso de morte, a gente herdasse, na próxima encarnação, o nosso próprio terreno, nossa própria casa, mas é a morada interna. É o nosso patrimônio maior, que é a nossa experiência moral. Enquanto espíritos, nós não conseguimos esconder isso. Enquanto encarnados, existem todas as seduções da carne para que nós esqueçamos o nosso ímpeto moral. Ou para que nós, de alguma forma, incentivemos o nosso ímpeto moral. Se a minha reencarnação é baseada em prazeres materiais, a Terra está aqui à disposição para isso. Então, a minha obrigação é lutar contra isso diariamente. Então, todos esses paradigmas, todas essas questões de herdarão a Terra, partem dos exercícios que nós vamos fazer já desde hoje, já desde o nosso dia a dia, buscando essa paz interior. O que a gente percebe, inclusive, nessa preparação da Terra, mais à guisa de conhecimento, de trazer algumas informações que nas leituras e nas palestras que hoje o mundo digital permite a gente assistir sem sair de casa, né? Os umbrais, acredito que muitos sabem, eles estão sendo esvaziados. O processo de reencarnação está acelerado, porque é a derradeira chamada. Aqueles que ainda estão comprometidos com o crime, com a sexualidade, com a droga, com o sexo, com o materialismo exacerbado, estes estão sendo chamados, a sua última chamada, a congregar na Terra ainda as suas existências futuras. Disse também, políticos, agentes públicos, estão sendo cada vez mais responsabilizados pelos atos que cometem conosco, com a nós, a população, de modo que estes também já estão sendo degradados, como outrora nós fomos degradados. Muitos de nós, espíritos encarnados hoje, somos resultados de capela. Então, esse degredo é o poder divino preparando a terra que nós herdaremos no futuro. E esse umbral esvaziado significa o clamor de Deus para uma derradeira chance na terra. Por quê? Arcarão com as consequências dos seus atos em momentos e mundos futuros que ainda estão na idade da pedra, da selva, ainda não tem conhecimento do fogo. São quantos trilhões de mundos, né? Então ainda tem mundos em todos os estágios. Não é um mérito da Terra só já ter passado por isso. Existem trilhões de mundos e por isso as moradas do Pai são casas de recuperação. São casas em que nós, enquanto encarnados nessas casas, passamos pela nossa sublimação moral, que é isso quem vai perpetuar a paz que nós tanto queremos.
Quando a gente fala de bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus, é porque não tem como você ser um filho de Deus, ou seja, você ser a imagem, criada à imagem e semelhança de Deus, e não praticar o pacifismo, a brandura, o perdão, a caridade. Não há como ser chamado filho de Deus, sem que nós não neguemos a possibilidade da cólera, da raiva, da agressividade. Ah, mas eu sou filho de Deus mesmo na cólera, por óbvio. Mas a passagem de São Mateus é para dizer assim, olha, você vai ser um filho de Deus à medida que você for pacífico, porque você vai estar levando a energia divina do bem e do amor para o próximo. Em curtas palavras, seria algo desse tipo. O que nós vemos, e inclusive tem uma mensagem de Lázaro, nesse mesmo capítulo, que essa construção dessa paz que a gente está vindo traçando aqui, todo esse entendimento, essa construção da paz, dessa morada que somos nós mesmos, ela muitas das vezes começa no meio familiar. O que é a família? O que é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? O que são os meus avós, meus tios? O que é a minha esposa, meus filhos, futuros genros e noras? O que é isso? Nada mais é do que o convite ao resgate de todos aqueles entes. A família é o primeiro local da caridade. Isso já foi reiteradas vezes dito por vários expoentes da nossa doutrina. Vários espíritos já trouxeram isso em diversas literaturas. A caridade começa em casa. O amor ao próximo começa em casa. Ora, não há por que eu reencarnar de um pai e de uma mãe sem qualquer comprometimento ao acaso. Obviamente que Deus não faria isso. O que Deus nos proporciona? Ah, por vezes eu malsinei minha mãe nessa existência, mas eu era pai, eu era marido, eu era filho, eu era um rei, e ela... Enfim, o fato é que a justiça divina me colocou diante do maior amor possível. Como que eu posso lutar contra isso ainda? E a gente vê todos os dias... Ao nosso redor, para onde a gente apontar o olho, vai ter, ele não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o pai, vive brigando com os irmãos, esses irmãos não se falam há 50 anos. Isso é comum, mas é ali que começa a construção da caridade. Ali começa a construção da verdadeira paz. Como que eu posso pacificar a família sem que eu entenda que ali é o meu primeiro resgate? Como que eu posso querer construir a paz olvidando o Evangelho? Se ele me convida a isso. Se o Evangelho me convida a entender que a dor é digna de ajoelhar-nos diante de Deus e agradecer. Difícil, né? Mas esse é o convite. Então, se o tema muito bem colocado é o Evangelho na construção da paz... Ora, eu já disse qual é a ferramenta. E o Evangelho diz que eu devo perdoar o próximo. O Evangelho diz que eu devo amar o meu inimigo. O Evangelho diz que eu devo ser grato a Deus porque Ele é perfeito. Então por que a gente não faz? Por que a gente se deixa levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade? Por que a gente se deixa levar pelos prazeres materiais ao invés de estarmos servindo a Deus e trabalhando na seara do Cristo? Quando a gente fala da instituição família, a gente está falando do maior laboratório possível para se construir algo de bom. E a partir daí, eu posso me dar, não ao luxo, mas me dar até o direito e o dever de atuar em prol da sociedade. Mas não, eu sou um déspota em casa, um tirano, a minha mulher só sabe bater nos filhos... não tem diálogo, mas eu vou lá para a sociedade, minha irmã, meu irmão, não casa. Isso vai ficar em desequilíbrio.
O padrão energético é impossível de se manter. Quando nós falamos da cólera, da raiva, do orgulho ferido, nós estamos falando de momentos em que o ódio transcende, a disputa transcende, a ignorância, o sentimento, porque é só um sentimento de inferioridade. Muitas das vezes não é nada, é só um desvio, uma divergência de opinião. Só. Nada mais do que isso. Mas a gente é compelido a provar algo, uma competitividade exacerbada dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, a gente não está falando só de pais e mães, não. A gente está falando de esposas e maridos, a gente está falando de filhos. Muitas das vezes a gente percebe que pais se trocam com filhos hoje. Cada um cuide dos seus filhos, não há um manual do certo e errado. Mas o que há é o respeito, a honra, a disciplina, a obrigação. São todos temas trazidos pelo Evangelho. Ora, a gente tem o manual ao alcance da mão hoje, caso a gente tenha dúvida. Como que liga esse ventilador? Qual o polo? A tomada? Eu não sei o quê. Como é que... Não. É só o exemplo de como que o manual nos ensina a agir. E a gente prefere, não, hoje eu não vou ler, senão a gente passa. Eu brigo ali, brigo aqui, ou seja, eu não estou construindo dentro do laboratório que Deus me deu o meu dia a dia para eu poder ir lá fora e fazer com o meu vizinho, fazer na sociedade, fazer com o meu cliente, fazer com um profissional que me presta um serviço. Eu trabalho com vendas há 20 anos. Eu costumo dizer, eu não sei se isso é científico, vai ser provado um dia, mas eu costumo dizer que se você quiser conhecer alguém, como ele é, na sua intimidade, o que ele tem de ímpetos morais, veja como ele é como cliente. Como que ele é como cliente? Ele distrata o profissional que o atende? Ele é arrogante? Ele é pedante? Ele trata o outro com inferioridade e ele se colocando como superior? Um dia, quem sabe, essa teoria se prove. Mas você percebe muitas das vezes, eu no meu trato, que amigos queridos, na hora que se tornam clientes, mudam vocabulário, se tornam impacientes. E a gente, eu falo, nossa, mas o que aconteceu? Achei que a gente era amigo. Então, o íntimo que a gente pode, o melhor que a gente pode ter em nosso íntimo, é o melhor que a gente vai levar lá para fora. Não tem como fugir disso. A intimidade, ela permite que a gente coloque para os nossos, o nosso jeito de falar. Minha esposa fala muito isso. Por que quando a gente tem mais intimidade, por que a gente é mais cruel ou mais ríspido dentro de casa? Porque a gente tem intimidade para fazer. Porque na rua, alguém pode me chamar a atenção e eu... E aí? Isso me torna pior, vamos chamar assim. Isso torna o meu trabalho eu ainda preciso cavar ainda mais fundo dentro do meu eu para buscar uma melhoria. Então, quando a gente busca todos esses resgates em família, com os nossos irmãos, nossos pais, não é errado você não nutrir determinados sentimentos por pai e mãe, porque tem mágoas ali. Mas é você não promover o melhor que você tem, ainda que tenha uma mágoa. Porque se eu tenho que amar meu inimigo, que dirá meu pai que eu tenho que honrar? É uma balança, é simples isso. Se eu tenho que amar o inimigo, que dirá meu pai e minha mãe que eu tenho que honrar? É o 5º mandamento. Ou seja, eu tenho um exercício fatal dentro de casa. Todos nós temos. Mas eu não queria. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Ore por ele, pense nele, nela, promova o melhor que você tem, já que você, inclusive, melhora a ponto de não fazer algo do tipo. A gente tem que sempre receber do próximo, ou perceber no próximo, a sua capacidade ou incapacidade de dar mais. Se eu posso dar mais, eu dou. Eu dou. A obrigação, como Emmanuel disse, é cada minuto da minha existência me doar.
Então eu dou. De novo, fazendo uma má comparação, se eu tenho que amar o inimigo, que dirá o meu pai e minha mãe? Que dirá o meu irmão? Que não são inimigos. Estamos ali buscando um resgate ali coletivo, né? Daquela coletividade de espíritos dentro da casa, da família. Esse é o primeiro resgate. É esse o primeiro resgate. Se eu não consigo resgatar isso, não adianta, que eu não vou conseguir evoluir moralmente pensando na sociedade. Ah, mas a sociedade está assim, está assado. Como é que está a sua casa? Como é que está o quintal da sua casa? Não vou nem lá dentro da casa. Como é que está o quintal da sua casa? Será que ele está bem amparado, bem alicerçado em valores morais? Quando, eu até coloquei aqui, é um amor indubitável da família. Ninguém duvida que há amor ali de alguma maneira. Mas o exercício do dia a dia muitas vezes nos afasta. Os nossos dilemas, os nossos medos nos afastam dos nossos entes familiares. Não adianta eu cobrar da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, dos meus irmãos. Não adianta se eu não estou entregando. Sempre partirá de dentro de nós para que a gente possa, de alguma forma, receber. Aquele paralelo que Emmanuel fala, né? Você dá tanto que você é o beneficiado. Então doe amor, doe caridade, doe paciência. A paciência é um exercício fundamental para a construção da paz. Porque com a paciência é que nós conseguimos entender o próximo, entender o erro do próximo, entender a divergência de pensamento do próximo. Ele não é obrigado a pensar igual a mim. E nem por isso eu devo odiá-lo. É só um pensamento divergente. A paciência é exatamente o elixir dessas cóleras que nós vemos hoje. A minha sobrinha fez um relato no Instagram de que ela estava parada no trânsito, no carro da frente, o cara sacou a arma, apontou para o outro, estava uma fechada de trânsito. Aí imagina, nesse ato de cólera, um ato impensado, acabou. Acabou. Inclusive Kardec não, quem faz essa aqui, um espírito amigo, ele diz que é como se fossem dementes temporários, demência temporária. A cólera é uma demência temporária. É uma coisa, é uma desilusão, é um afastamento da realidade. Basta um segundo para estragar toda a sua reencarnação ali. Às vezes não tinha nada a ver a sua aprovação naquela existência, mas você se deixou por um ato assumir novos compromissos, porque de vez que você desencarna alguém, aleja alguém, machuca alguém, você trouxe para isso essa responsabilização para resgates futuros. Então você ampliou os seus resgates por causa de um ato, um segundo impensado. E aí, por fim, ele diz que a paciência é caridade. De fato, a paciência é pura caridade. Tem um texto de Joana de Ângeles que fala que até o silêncio é uma caridade, né? A paciência é uma caridade. É você entender a dificuldade do outro, o erro do outro, é você ser benevolente, é você ser indulgente com o seu próximo. Como que eu posso falar de paz na sociedade se o meu próximo não pode errar? Como se fossem máquinas, que até máquinas falham, mas como se fossem máquinas programadas para não errar até que ela quebra, vai. E você não erra nunca, né? Então, você está cobrando tanto o outro que você não erra. Você é a perfeição encarnada. Então não faz sentido que a gente cobre do outro o que a gente não entrega no dia a dia. Até, inclusive, outra passagem ele fala sobre envergonhar-se pelos destemperos. Significa que assim, se você pudesse assistir, e hoje, no mundo de hoje, isso é muito possível, né? Tá todo mundo filmando tudo. Eu fico imaginando essas cenas que a gente vê de brigas, dessas situações de desgaste, até de morte, quando a pessoa assiste, fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Não é geralmente essa frase? O que eu fiz? É a demência. A pessoa tem uma ausência dos seus sentidos. Como que a pessoa pode encarar todo santo dia esse mal que ela fez?
Sendo que ela não pode voltar atrás, né, no sentido de, ela vai fazer um novo fim, ela vai ter novas encarnações, novos comprometimentos, a justiça divina vai acontecer. Mas e ali? E depois ainda tem um estágiozinho, né, no umbral, em terras profundas, porque ele vai estar, o desespero é tão grande que ele não vai conseguir se concentrar no benefício da próxima reencarnação, e o espírito fica ali, se remoendo daquelas dores, tal como um suicida. Enquanto houver suicidas, não há como haver paz. Não tem. Porque a gente não está sendo capaz de olhar o nosso irmão que está ao nosso lado. Não é que a gente tem obrigação de evitar, é o livre-arbítrio. Mas se nós observarmos o nosso irmão com um olhar de amor e de caridade, com certeza nós evitaremos muitos suicídios. Inclusive o Carlos Sá, por várias vezes, ele não tinha uma mediunidade vidente ou auditiva, nem nada do tipo. A mediunidade dele era mais intuitiva. E várias vezes ele parava no meio da rua e falava assim: que história é essa de suicidar? E a pessoa começava a chorar. Obviamente que ele estava ali sendo ferramenta. Então, quantos suicídios ele não evitou? Mas obviamente ele estava sendo atuado ali por forças divinas. Mas será que a gente não tem um colega que a gente percebeu que está estranho? A gente sabe que muitas vezes não se expressa, né? A pessoa que está prestes a suicidar, todo mundo fala: meu Deus, a gente estava brincando um dia, foi num churrasco, estava saindo para se divertir. De fato. Mas às vezes conversas com os nossos amigos, com pessoas do nosso ciclo de intimidade, a gente é capaz de proporcionar paz ou sentimento de possibilidade de paz para que ele não incorra nesse crime máximo dentro da existência, que é tirar aquilo que Deus concedeu. Então são reflexões que a gente pode fazer no nosso dia a dia para buscar esses entendimentos de como proceder com a construção da paz nos nossos seios familiares e sociais, né? Vamos lá. Quando a gente pensa nessa questão energética, né? Se eu tenho dentro do meu seio familiar a possibilidade de expandir os meus melhores sentimentos a ponto dos meus familiares perceberem isso e se sentirem amados, honrados e respeitados, o que será que isso pode culminar em escala global? Vamos fazer uma mentalização aqui matemática. Ora, se eu no meu seio familiar, nós somos 6, eu consigo promover um ciclo energético de amor e de paz, e se cada um desses 6 entes leva isso para o seu dia a dia, os filhos para a escola, na própria atividade espírita, nos centros espíritas, minha esposa e eu para o trabalho, para os vizinhos, para o meu campo profissional, seja qual for, para a minha rede de relacionamentos. Alguém me fecha no trânsito e ao invés de buzinar e dar luz alta e xingar, eu falo assim: vá em paz. Olha a magnitude que isso pode alcançar em nível global. Então, é exponencial. 6 elevado a quantos nós podemos atingir com essa energia boa e pacificadora, de modo que aquilo, e por óbvio, vai tocar o coração, porque o cara que te fecha, a mulher que te fecha, ele sabe que te fechou. E já tem ali, pelo menos partindo do pressuposto de que as pessoas têm boas intenções, já há um arrependimento. Caramba, fechei, errei. Esse sentimento de arrependimento com a minha energia de xingamento não vai se conectar. Mas com certeza a minha energia de estar tudo bem, vá em paz, isso vai expandir os canais espirituais, vai expandir essa energia amorosa que carregamos dentro de nós, no nosso íntimo, que é a fagulha divina, e vai levar para o dia daquela pessoa, que vai levar, porque quando alguém a fechar essa pessoa que me fechou, ela vai devolver
com a mesma forma, inconscientemente, e isso promove uma escalada de energia, de padrão energético tão sublime, e que nada vai resistir à força do amor, que a paz pode se sedimentar nessa sociedade planetária, digamos assim, né? Falando em terra. Porque não se iluda que a guerra de Israel lá contra a Palestina, ela afeta todo o globo com a sua energia. Não só pelas notícias que a gente ouve e assiste, os destemperos da humanidade, mas o padrão energético. Médiuns de toda sorte, com certeza nós temos vários aqui, eles se ressentem dessas escaladas do mal. Então isso também proporciona para a sociedade do planeta Terra um sentimento de desgosto, de falta de paz, de destemperos. E é por isso que o nosso exercício, lembra, da hora que a gente abre o olho, a hora que a gente fecha o olho para dormir, são as diversas possibilidades que Deus, na sua infinita misericórdia e com a sua graça, nos permite vivenciar. Que é por causa dessas dores, sejam morais, mentais, físicas, comportamentais, que afetam o nosso ego e o nosso orgulho, é que nós somos convidados a mudar o padrão comportamental. São essas dores. Se nós queremos paz na sociedade, eu não quero crimes, eu não quero roubos, eu não quero fome, eu não quero frio, o que eu estou fazendo primeiro comigo, depois com a minha família, e por conseguinte, eu posso vir a cobrar, entre aspas, a sociedade no sentido bom da coisa, de eu dou amor, automaticamente vai gerando um crédito para mim, que isso se replica, e isso vai ampliando essa emanação de paz e amor para todos aqueles que nos rodeiam. Então, a reflexão que eu peço hoje, o que eu tenho feito pela minha paz? Como eu tenho trazido dentro de mim as reflexões que me apontam uma arrogância, um orgulho, uma vaidade, um egoísmo, um egocentrismo. As coisas têm que ser do jeito que eu determino. Esse imperativo da ordem em detrimento do imperativo do amor, do convencimento pelas palavras boas e não pelo convencimento, não do convencimento pela imposição de palavras duras e rudes. O que eu tenho feito pela minha paz? Para que eu emane paz. E o que eu tenho feito para a minha família? Para cobrar da minha família essa mesma paz, essa mesma devolutiva de amor. O que eu tenho feito com o meu vizinho que eventualmente faz mais barulho em cima ou do lado? O que eu tenho feito com o vizinho que deixa fazer xixi não sei aonde? É óbvio que a gente não tem que, claro, aceitar tudo. Não é isso. Mas na hora de cobrar com amor. Olha, eu sei que é difícil. Às vezes controlar o cachorrinho saiu correndo, mas é que já é a segunda vez. Posso te pedir gentilmente que cuide, para que isso não aconteça? É muito diferente. Pelo amor de Deus, segunda vez já, minha senhora, a senhora vai cuidar. É completamente diferente. É a forma, é o jeito, é o manejo da situação que faz com que a paz ali se perpetue ou fuja daquela situação. Será que a gente faz do nosso dia a dia, será que a gente tem no nosso dia a dia o hábito de amar em todas as suas formas? Perdão, caridade, auxílio, desprendimento, abnegação, são todas formas de amor. Será que nós temos por hábito amar a ponto de sermos ferramentas úteis de Deus na construção da paz na sociedade, na nossa família? Eu convido a todos a essa reflexão, agradecendo a oportunidade honrada de estarmos aqui reunidos.
Sempre muito bom estar aqui, pedindo a Deus Todo-Poderoso que ampare a cada um de vós que estamos aqui hoje, ampare os seus lares, suas casas, suas famílias, e que a gente possa juntos, irmanados no bem, trazer a paz que a gente tanto almeja para essa terra que a gente tanto ama. Fiquem com Deus, meus irmãos.